Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Lemos. Hoje eu estou aqui acompanhado do meu colega Átila Sá, do Rio de Janeiro. Tanto eu quanto a Átila tivemos a experiência de estudar nos Estados Unidos. Eu fiz ciência política na Universidade da Flórida e o Átila fez sociologia na Berea College. E hoje a gente vai dar sequência, então, ao College GPS. Essa é uma série de webinars sobre o processo de aplicação para as universidades dos Estados Unidos. Nós já tivemos aqui apresentações sobre escolha de universidades, bolsas de estudo, entre outros exemplos. E hoje, na última sessão, a gente vai apresentar um Pre-Departure Orientation, ou seja, as informações que vocês precisam saber antes da saída para os Estados Unidos. Seguinte. Bom, o Education USA, o qual nós representamos, é a fonte oficial sobre estudos nos Estados Unidos. Existem mais de 400 escritórios espalhados pelo mundo, e só aqui no Brasil são mais de 40, né? Desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Seguinte. A nossa missão é promover um ensino superior nos Estados Unidos, oferecendo informações precisas, abrangentes e atualizadas. Então, orientadores como Átila e eu somos treinados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Bom, o sistema de ensino dos Estados Unidos é muito interessante porque existem diversos tipos de estudantes e diversos tipos de instituições de ensino, né? Então, tipos de instituições públicas, instituições privadas, e a principal diferença é que as públicas vão ser mantidas principalmente pelos estados, por meio de impostos. Então, vai existir uma diferenciação entre o que a gente chama de in-state tuition, que é o valor pago por aquelas pessoas que moram no estado e, consequentemente, pagam impostos naquele estado, e o out-of-state tuition, que é o valor pago por quem não mora no estado. E já nas privadas, esse não é muito bem o caso. Apesar das universidades privadas elas serem relativamente mais caras nos Estados Unidos, elas vão ter mais oportunidades de bolsas, inclusive para estudantes internacionais. A gente também tem liberal arts colleges, que vão ser instituições focadas nos cursos de graduação, então vão permitir maior flexibilidade no currículo e vão enfatizar também conceitos mais amplos sobre a área de conhecimento que a gente tem interesse. E também temos os community colleges, que vão ser instituições focadas em preparar os estudantes para o mercado de trabalho ou para um bacharelado. Então, muitos community colleges vão ter um processo de admissão contínuo ao longo do ano. E, por fim, cabe citar também que, dentre essas opções que eu citei, os community colleges vão ser as opções mais baratas. A gente vai ter, então, nessas instituições, programas de 2 anos, programas de 4 anos, ou programas 2+2, que a gente chama. Programas de 2 anos vão dar um grau de associado, né, ou associate degree em inglês, que vai ser uma formação que visa fornecer conhecimentos mais técnicos e conhecimentos acadêmicos um pouco mais básicos. Ele vai ser conferido, então, principalmente pelos community colleges, que vão ser essas instituições focadas em preparar os estudantes para o mercado de trabalho. 4 anos, a gente vai ter, então, o grau de bacharel, que seria mais ou menos o bacharelado, né, o bachelor's degree, o bacharelado aqui no Brasil. E a gente vai ter também o 2+2, que é um processo de transferência de um community college para uma universidade. Então, nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas façam 2 anos no community college e 2 anos numa universidade, recebendo, então, ao final, um grau de bacharel. Nos Estados Unidos, a admissão vai ser holística, então as instituições vão considerar outros aspectos além das notas. Então, questões como atividades extracurriculares, conhecimentos em língua inglesa, vão ser muito importantes para os estudantes internacionais.
E caso a sua grade curricular permita, vai ser possível realizar diferentes combinações de majors e minors. Então, é possível fazer um double major em História ou Ciência Política, por exemplo, e também, ou fazer um major em Ciência Política e um minor em Francês. Então, o major seria uma espécie de curso principal e o minor uma espécie de especialização. Seguinte. Obrigado, Rafael. Então, o Rafael descreveu o fato de que essas universidades, todas essas instituições, vão realizar uma avaliação holística dos candidatos, né? Então, ao longo dos meses que você vai trabalhar na sua candidatura, você vai estar juntando vários documentos para enviar para as universidades para apresentar esse perfil, né, sobre quem você é como estudante, como candidato. No final desse processo todo, né, lá depois de ter feito a sua candidatura, ter sido bem-sucedido e de ter sido aceito, é ali que vem a hora de pedir o visto de estudante. Então, né, ao longo do GPS, ao longo do College GPS, a gente falou sobre os 5 passos do Education USA para estudar nos Estados Unidos. A gente está falando agora do 5º passo, né, que é a hora de realmente pegar os documentos que a universidade vai te mandar como aluno aceito para dar entrada no seu visto de estudante. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar acertar alguns detalhes finais com a universidade. Claro que um campo muito importante nesse sentido é a questão financeira. Então, quando você recebe o seu aceite, você recebe também da universidade a sua award letter, né, que é a carta que detalha que tipo de auxílio financeiro você recebeu, se recebeu algum, se você solicitou algum e se qualificou para algum. Esse auxílio financeiro, claro, varia bastante de universidade para universidade, de aluno para aluno. Pode ser integral, pode ser que todos os seus custos estejam cobertos, pode ser que parte deles somente esteja coberto, ou pode ser que você não tenha pedido e nem recebido auxílio financeiro. Então, para qualquer valor que não está coberto pelo auxílio financeiro que você recebeu da universidade, você vai precisar comprovar para a universidade como você pretende custear, como você pretende pagar por isso. Então, esse documento que está aqui no segundo ponto, o Certificate of Finances, é o documento onde você faz isso. Você detalha para a universidade como exatamente você pretende pagar por aqueles custos, aqueles valores que não estão cobertos pelo seu Financial Aid, e de quais fontes esses valores vão vir, né? Tendo cuidado disso, a universidade finalmente vai emitir um documento, que é um documento oficial, que vai te ajudar no pedido do seu visto. Dependendo do tipo de visto que você vai tirar como estudante, você vai ter um documento diferente. Então, se você está procurando obter um visto F1, que é para aqueles programas de longa duração, onde você se matricula independentemente numa instituição nos Estados Unidos, seja para fazer um associates, um bacharelado, mestrado, doutorado, você vai receber um visto F1. E para ter acesso ao visto F1, para dar entrada no pedido do seu visto F1, a universidade vai te emitir um documento que consta lá, né, que você foi aceito, que tudo está resolvido com a questão financeira, portanto, você está habilitado para ir para um consulado, para uma embaixada dos Estados Unidos no seu país e pedir esse visto, né? O documento para alunos que estão pedindo o F1 é o I-20, né, o I-20. Por outro lado, se você está procurando o visto de estudante, que é o J1, que é mais destinado a alunos que vão fazer um programa de curta duração ou um programa de intercâmbio, onde você está matriculado numa instituição aqui no Brasil, mas tem algum tipo de acordo para passar um período de tempo delimitado numa instituição nos Estados Unidos, nesse caso você vai pegar um visto J1. E para esse tipo de visto, o documento que a universidade vai emitir, mais uma vez, para garantir para o governo americano, para garantir para o consulado, para a embaixada que tudo está resolvido, que a questão financeira já está esclarecida, esse documento se chama DS 2019, né? Então, com esses documentos em mãos, você vai entrar no site do consulado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, preencher os formulários que são necessários preencher, agendar a sua visita, né, a sua entrevista presencial no consulado mais próximo de você, e aí dar continuidade ao processo de vistos. A fonte oficial para informações sobre como tirar um visto é a própria embaixada ou os consulados dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, a gente recomenda que você dê uma olhada nos sites dessas instituições e se informe, né, para ter as informações mais
atualizadas sobre como funciona o processo, tá bem? Além disso, vale a pena mencionar que uma das questões que precisa ser resolvida antes de você receber esses documentos para dar entrada no seu visto, além da questão financeira, também tem a questão médica, a questão sanitária. Então, você vai precisar aderir às exigências da sua universidade quanto à imunização. As universidades vão exigir que você apresente o seu cartão de vacinas, por exemplo, para comprovar que você já tomou todas as vacinas que são exigidas naquela localização, naquele estado, ou vacinas que são pedidas nos Estados Unidos como um todo. Então, é bem possível que você não tenha tomado todas essas vacinas. Então, você tem aquele tempo lá entre receber a carta de aceite e o início das aulas para tomar essas vacinas e para comprovar que tudo está cuidado nesse sentido, né? Você também precisa trabalhar com a sua universidade e se informar sobre qual é a exigência quanto a plano de saúde. Muitas universidades oferecem os próprios planos de saúde, outras aceitam que vocês tenham um plano de saúde de uma terceira instituição. De qualquer forma, todos os alunos internacionais que vão estudar nos Estados Unidos precisam estar cobertos por um plano de saúde, e as universidades vão deixar claro quais são as exigências nesse sentido. Então, tendo cuidado disso também, além da questão financeira, aí sim, você vai receber aqueles documentos da universidade para dar entrada no seu visto, né? Então, tendo feito toda essa parte burocrática, tendo cuidado de todos esses documentos e atentado a todos esses detalhes e prazos, finalmente você vai para os Estados Unidos, né? Então, vamos falar um pouquinho de como funciona a chegada nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho de alguns aspectos práticos que todo aluno internacional precisa saber para as suas primeiras semanas, os seus primeiros meses nos Estados Unidos. Por exemplo, Rafael, o que você pode nos falar sobre a sala de aula numa universidade nos Estados Unidos? Isso aí. Então, geralmente, no primeiro dia de aula de cada disciplina, a gente vai receber um sílabus que vai ter todas as informações que a gente precisa saber sobre aquela disciplina. Então, nesse documento, você vai encontrar questões importantes, como as suas leituras obrigatórias e leituras sugeridas para o semestre. Então, as leituras obrigatórias, os professores vão indicar uma série de livros ou artigos que você precisa ler antes da aula. Então, no curso de humanas, isso era muito importante, porque é a partir dessa leitura prévia que os estudantes podem realizar discussões em sala de aula. Nesse sentido, também a participação dos estudantes e o engajamento dos estudantes é muito importante, porque ele pode compor uma parte importante da nota no fim do semestre. Outras partes importantes da nota podem ser as midterms, que são as provas no meio do semestre, e as finals, que são as provas no fim do semestre, mas cada professor pode ter uma forma diferente de avaliar os estudantes. Então, é interessante sempre ficar de olho no GPA, que é o Grade Point Average, e manter uma nota boa, né, para principalmente questões relacionadas a bolsas de estudo, caso você tenha recebido. Mas não precisa se preocupar tanto assim com questões como o GPA, porque alguns professores vão dar a chance de realizar créditos extras nas disciplinas. Ou seja, que vão ser atividades que vão além do proposto e que podem ajudar caso você tenha ido mal em alguma prova, por exemplo. E caso a aula esteja muito difícil, mesmo com esses créditos extras, você sempre pode tirar dúvidas com os professores durante as office hours, ou seja, períodos específicos nos quais os professores vão estar disponíveis fora da sala de aula para tirar as dúvidas ou te explicar algum aspecto em mais detalhes. E da mesma forma que o professor vai estar disponível nesses momentos, ele vai esperar que você também apareça nas aulas no horário combinado. Então, sejam pontuais, porque os professores vão começar e terminar as aulas no horário proposto, tá? Não gostando muito de uma disciplina, achando que não tem muito a ver com vocês, vocês podem solicitar o trancamento até determinado período que vai ser definido pela instituição de ensino. Átila, alguma experiência interessante que você teve em sala de aula? Sim, eu acho que sempre que eu falo sobre essa cultura das salas de aula
eu lembro dessa professora que acabou sendo uma das minhas orientadoras, então eu tive que aprender a lidar com as exigências dela, né? Eu lembro que ela era uma das professoras que exigia que todos os alunos lessem os sílabos antes do primeiro dia de aula, então ela mandava para a gente por e-mail. E no primeiro dia de aula a gente tinha que fazer uma prova sobre sílabas. A gente tinha que provar para ela que a gente tinha lido, que a gente tinha entendido as exigências do curso, os materiais que a gente ia ler durante o curso, quando iam cair as provas durante a disciplina, quais os trabalhos que a gente tem que fazer, como funcionava a nossa nota. Então, assim, ela acho que meio que deu esse tratamento de choque, deixou claro para mim e para todo mundo na nossa turma que entender bem os sílabos é muito importante e acaba sendo um grande benefício para o estudante, porque está tudo organizadinho, tudo bem planejado logo no começo do semestre, né? No final das contas também, eu aproveitei muito as office hours com essa professora, que não era uma coisa que eu faria se eu estivesse estudando aqui no Brasil. Eu acho que, enfim, eu fiz alguns meses de faculdade aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos e eu nunca vi essa cultura de ir lá no escritório do seu professor, fazer perguntas sobre o conteúdo que foi apresentado, tirar dúvidas, pedir pela chance de fazer algo para receber um crédito extra. Então, eu acho que ficou muito claro para mim, a partir dessas experiências, que como aluno numa universidade americana, muito da responsabilidade está nos meus ombros e eu tenho que ser proativo, tenho que ser protagonista desse processo, né? Ir atrás de me informar, de estar bem ciente das informações que os professores organizaram para mim lá no syllabus e também ir atrás das oportunidades que estão pela minha frente. Então, isso é super importante. Acho que outra coisa importante que a gente quer deixar como dica para vocês, né, que estão chegando na sua universidade nos Estados Unidos é para aproveitar a estrutura da universidade, né? Aproveitar aquilo que a universidade pode te oferecer. Lembrando que se você é um aluno de graduação, muito provavelmente você vai morar no campus, você vai viver nesse lugar por 4 anos, mesmo que você esteja em outro tipo de programa, de mestrado e doutorado, embora você esteja morando fora do campus, e a gente vai já falar sobre moradia, você também vai estar muito envolvido com essa instituição durante anos da sua vida. Então vale a pena descobrir tudo que a universidade tem para te oferecer e aproveitar ao máximo também essas coisas. Então, a gente quis listar aqui, por exemplo, health services, né? Muito provavelmente, dentro do seu plano de saúde, do seu health insurance lá da sua universidade, você vai ter acesso a health services básicos que cuidam de necessidades primárias da sua saúde ou de necessidades básicas, né? Então, se você está com resfriado, ou se você precisa pegar uma informação, se você precisa validar uma receita, é bem possível que o serviço de saúde dentro do campus possa te ajudar com isso. Além disso, tem que aproveitar as bibliotecas, né? Eu estudei numa universidade pequena, no interior do Kentucky, mas mesmo assim eu tinha acesso a todos os livros que eu queria dentro da biblioteca, porque é muito comum nos Estados Unidos que as bibliotecas peguem livro emprestado umas das outras se um aluno pedir, né? Então, vão lá descobrir a biblioteca da universidade de vocês. Provavelmente, se vocês estão numa universidade maior, vai ter várias bibliotecas para aproveitar, né? Então, super recomendo que vocês façam isso. Se vocês quiserem cuidar da saúde também, muito provável a universidade vai oferecer para vocês uma academia que faz parte, você já vai estar pagando por isso, né, como parte das taxas que você paga para se matricular. Então, vai aproveitar a academia. Não é algo que eu tenha feito durante o meu tempo na faculdade, mas eu recomendo que você faça. Outra coisa legal também é o dining hall, né? Então, aqui é aquilo que eu falei, você vai estar vivendo nessa instituição por 4 anos, você vai estar vivendo com aquelas pessoas com quem você também estuda, também trabalha, às vezes você também mora com essas pessoas, se você mora no campus, e você vai comer todas as suas refeições com aquelas pessoas também. Então, o dining hall da minha universidade, super como é que eu posso dizer, super estruturado, oferecia muita comida diferente, eles tentavam também tornar uma coisa mais dinâmica, né? Então, a cada semana tinha um cardápio novo, com ingredientes novos e comidas diferentes de outras partes do mundo, então aproveitar isso também é uma super dica. Aproveitar as áreas verdes do campus, pessoalmente eu sou uma pessoa que gosta muito ah, de natureza, de verde, então foi uma surpresa para mim poder ter acesso a isso dentro do campus da minha universidade. Então, embora você esteja estudando numa universidade que está no meio de uma grande cidade, posso quase garantir que o campus da sua universidade vai ter várias áreas, várias árvores, vários parques dentro da própria universidade, espaços para você ir lá estudar
ao ar livre quando o clima permitir. Então aproveita isso também. Os clubes, né, a vida social da universidade. Isso é muito importante. Eu acho que isso é uma diferença entre universidades nos Estados Unidos e no Brasil. A chance de poder se engajar com outros alunos, poder criar suas próprias iniciativas, se não existe aquele clube que você queria que existisse, né? Você pode criar esse grupo, criar esse clube, ir atrás das pessoas que têm interesses semelhantes e se juntar e fazer atividades legais. Muito provavelmente, muito possivelmente, a universidade vai ter recursos para investir no clube que você quer criar. Você pode descobrir também os clubes que já existem, né? Tem alguns clubes, algumas associações de estudantes que têm uma função histórica muito importante. Por exemplo, a maioria das universidades vai ter uma BSU, que é o Black Student Movement Union, perdão. O Black Student Union é independente, cada universidade vai ter o seu, mas são instituições estudantis que tiveram um papel importante, por exemplo, no movimento de civil rights nos Estados Unidos. Então, vai desde poder entender um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a organização política, né, e o movimento estudantil nas universidades, e também encontrar pessoas, né, para distrair, para desopilar, para fazer atividades que você acha interessante, que você faria também se estivesse em casa. Rafael, você teve alguma experiência assim, como foi a sua experiência aproveitando a estrutura do campus da sua universidade lá na Flórida? Acho que uma das experiências mais marcantes foi na biblioteca da universidade, porque eu lembro que uma vez eu fiquei estudando até tarde para uma prova. E na instituição que eu estudava, a Universidade da Flórida, tinha uma biblioteca que ficava aberta 24 horas por dia. Então, sempre que a gente quisesse ou necessitasse, né, desse espaço, a biblioteca estava disponível para nós. E até dentro dessa biblioteca tinha uma cafeteria que também funcionava 24 horas por dia. Então, era um combo muito interessante, digamos assim. E sobre o dining hall que você mencionou, eu pelo menos achava um excelente custo-benefício. Então, por morar em uma cidade relativamente pequena, os mercados maiores eles ficavam relativamente longe do campus. Então, eu acabava, no fim das contas, economizando muito mais no dining hall, tanto em termos financeiros quanto em termos do meu tempo. E falando em termos financeiros, outro ponto muito importante, né, da ida aos Estados Unidos é justamente essa questão financeira. É o seguinte, porque quase tudo nos Estados Unidos vai ser feito com um cartão de crédito ou um cartão de débito. Na minha experiência, eu utilizei um cartão de crédito internacional feito aqui no Brasil, mas cada experiência é uma experiência e vai ser analisada. E em algumas ocasiões também pode ser utilizado uma transferência bancária. E caso seja necessário retirar dinheiro, existem as ATMs, que são as Automated Teller Machines, espalhadas por diversas cidades nos Estados Unidos. Seria mais ou menos o nosso caixa eletrônico aqui no Brasil. Também vão existir alguns aplicativos mais comuns de transferência de dinheiro, como o Venmo, Cash App e o PayPal. E não esqueçam de guardar dinheiro, seja para emergências, como, por exemplo, arrumar um notebook, ou para viagens, né? Afinal de contas, a gente já está nos Estados Unidos e cabe também a gente aproveitar nas nossas férias um pouquinho do país. Átila, alguma experiência interessante sobre finanças? Sim, eu acho que, rapidamente, eu lembro que na minha universidade, eles foram super gentis no sentido de organizar um evento onde eles convidaram algumas instituições financeiras ali da cidade, ali do bairro, para vir para o campus para ajudar os alunos internacionais a abrirem as contas. Então, claro que você vai estar livre para escolher o seu banco, ou a instituição financeira com quem você quer fazer a gestão do seu dinheiro, mas eu achei isso super legal que a minha universidade convidou representantes desses diversos bancos, meio que criou uma feira para falar para os estudantes, né? Tipo, as opções que existiam, e foi tudo concentrado ali, foi tudo super prático, super eficiente, e acabou sendo bem legal para mim. Hoje em dia, no Brasil, a gente pode contar com o Pix, né? Muita gente usa Pix para pagar tudo, para
partir, para meio que dividir os custos com os colegas quando a gente sai. Então, isso já existia nos Estados Unidos há um tempão. As pessoas faziam muito isso com o Venmo, que é um aplicativo que basicamente faz o que o Pix faz. O Cash App é outro exemplo, como você falou, Rafael. Então, no final das contas, eu pegava muito pouco em dinheiro, né? Muito, muito raro usar dinheiro físico para fazer as coisas, mas se precisasse, também tinha uma ATM, tinha um caixa eletrônico dentro do campus, né? Então, recomendo que você dê uma olhada nisso tudo. Se a sua universidade pode te recomendar um banco, se tem caixa eletrônico dentro do seu campus, quais são os aplicativos que seus amigos vão estar usando para passar dinheiro, para pagar contas com o celular, né? Recomendo, sim, dar uma olhada nisso tudo. Mas vamos em frente, gente. Acho que outro aspecto super importante da chegada nos Estados Unidos é entender como funcionam as opções de transporte na cidade onde você vai morar. E claro que os Estados Unidos, como o Brasil, é um país de proporções continentais, então as coisas mudam de região para região, mas de certa forma é muito fácil viajar para quase todos os pontos dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Em termos de transporte local, dependendo do lugar onde você vai morar, você vai ter acesso a uma malha de transporte público de alta qualidade. Então, se você está numa grande cidade, é muito provável que você pode se movimentar com o metrô, né? Isso vai estar presente nas grandes capitais dos estados, as grandes cidades que a gente já conhece aí nos Estados Unidos. Nessas grandes cidades também você vai ter o serviço de ônibus, você vai ter serviço de bicicletas compartilhadas, que são algumas das coisas com as quais a gente conta aqui no Brasil, né? Algumas cidades no Brasil oferecem bicicletas compartilhadas, oferecem um bom sistema de ônibus, de metrô, então vale a pena descobrir se a sua cidade lá nos Estados Unidos tem isso para oferecer, ou se não. Na minha experiência, a minha cidade não tinha nada disso para oferecer. Eu morava numa cidade muito pequena, com 20 mil pessoas, então tinha uma linha de ônibus que rodava, acho que, tipo, 2 ou 3 vezes por dia. Então, no final das contas, a gente não podia contar muito com o ônibus lá na cidade, né? Mas tudo podia ser feito a pé na minha cidade, o que acabava sendo bem legal. Também em grandes cidades você vai poder contar com táxi, com Uber. Se você está planejando viajar entre estados e cidades, você vai ver que o preço das passagens de avião geralmente são mais baratos nos Estados Unidos do que aqui, relativamente falando. Trens também são uma opção em algumas regiões, mas de uma forma geral, você vê mais trens na Europa do que nos Estados Unidos. Mas a ideia de que não existe trem nos Estados Unidos também é falácia, né? Existem sim trens que conectam, por exemplo, Nova York e Chicago, Chicago a Seattle. Então você meio que pode cruzar o país inteiro lá na região norte de trem, né? É uma possibilidade. Também tem ônibus, tem empresas de ônibus que fazem esses percursos de longa distância, mas a verdade que eu acho que a gente precisa dizer para vocês é que o americano adora o seu carro. O americano adora fazer uma road trip. Então eu super recomendo que você faça amigos americanos, não com segunda intenções, mas também para aproveitar a chance de viajar pelo país, de pegar carona com seus amigos. Talvez, dependendo de qual seja o seu plano lá nos Estados Unidos, seja interessante para você ter seu próprio carro também, para poder fazer né, o seu deslocamento entre a cidade onde você mora e o seu trabalho, ou campus. Então, as opções são diversas, são inúmeras, vai depender muito da região, vai depender muito do nível de urbanização do lugar onde você mora também, né, as opções que vão estar disponíveis. Então, é muito importante se informar sobre isso assim que você chegar lá no seu campus, né? Como é que foi para você essa questão de transporte nos Estados Unidos, Rafael? Bom, na cidade que eu morava, Gainesville, na Flórida, não existia metrô nem Uber na época. Mas, sobre o ônibus, a universidade tinha um convênio muito interessante com a empresa que prestava esse tipo de serviço. Então, todos os estudantes da universidade podiam pegar os ônibus dentro da cidade e não necessariamente precisavam pagar. Então, bastava a gente apresentar o nosso cartão de estudante que a gente tinha esse passe livre. E era muito interessante porque existiam diversos lugares que a gente podia pegar esses ônibus, inclusive perto das residências estudantis, que é o nosso próximo tópico. De moradia, especificamente.
Então, durante o primeiro ano, no nosso freshman year, muitas universidades podem pedir que a gente fique em dormitórios que estão localizados dentro do campus. Então, você vai compartilhar o dormitório com pelo menos uma pessoa, geralmente, e é possível que existam, então, residências dedicadas a alunos com interesses específicos, né? Na Universidade da Flórida, por exemplo, tinha uma residência para estudantes internacionais, também tinha uma residência para estudantes de engenharia. Então, é bem interessante vocês verificarem essas possibilidades. O prédio em que vocês vão morar provavelmente deve ter algumas regras, né, como hora do silêncio. Então, vocês podem verificar essas regras e essas instruções com os inspetores das residências ou dos lugares que vocês estão. Cada andar geralmente vai ter uma pessoa responsável por essas questões. E também, claro, né, conversem com o seu colega ou seus colegas de quarto sobre possíveis regras entre vocês. Também é possível, então, morar fora do campus, principalmente como sophomore, junior, senior, grad student. E então só alunos mais velhos em algumas instituições recebem permissão para morar fora do campus. Nesse caso em específico, os estudantes vão arcar com todas as despesas de moradia, de comida, normalmente em grupos, então compartilhando a mesma residência. Existe a possibilidade, então, nos Estados Unidos, também de participar de fraternidades ou sororidades. Então, muitas pessoas vão morar numa frat house ou sorority house fora do campus, porque essa Greek life vai dominar muitos campos de instituições de ensino, mas em outras, por outro lado, vai ser quase inexistente. Átila, alguma experiência interessante sobre moradia dentro do campus, fora do campus? Eu acho que eu só mencionaria que geralmente a expectativa é que os alunos internacionais morem no campus, isso para alunos de graduação, pelo menos durante o primeiro ano. Na universidade onde eu estudei, existia essa obrigatoriedade de alunos internacionais morarem no campus durante os 4 anos da faculdade. Então, não era viável para a gente morar fora do campus, a não ser nas férias de verão. E muita gente meio que encarava isso como algo ruim, né? Tipo, acho que muitos dos meus alunos falavam, tipo, eu não queria morar no campus, eu queria ter a chance de dividir um apartamento com um amigo na cidade, tal, tal, tal. Gente, eu adorava morar no campus. E eu acho que morar no campus da universidade nos Estados Unidos é uma experiência única no mundo, na vida, né? Então, eu super recomendo, se for uma chance que você tem de morar no campus, aproveita essa chance, porque é aquilo que eu falei, você vai dividir a sua vida toda com pessoas do mundo inteiro num lugar muito pequeno. E é meio que a última vez na vida que você está morando, dividindo espaço de moradia com gente tão interessante, que está interessado em conhecer, e trocar ideias, trocar experiências. Então, é uma coisa bem legal de se fazer. Acho que isso que eu mencionaria, Rafael, sobre isso. Vamos em frente para outro tópico bem prático, bem importante, que é a questão de trabalho, né, e de impostos. Então, será que eu posso trabalhar? Será que eu vou trabalhar? E será que eu preciso pagar impostos enquanto eu estou estudando nos Estados Unidos? Bom, depende. Se você pretende trabalhar com um visto F1 ou J1, você pode, porém com algumas limitações. Você só pode trabalhar no máximo 20 horas por semana e dentro do campus, né? Então, isso que acaba sendo uma possibilidade para os alunos, porque algumas universidades oferecem work study, né, que é a chance de trabalhar no campus, de trabalhar para a universidade onde você estuda, e isso é permitido pelo seu visto. Existem dois termos bem importantes também para ter em mente quando você está pensando em trabalhar nos Estados Unidos com visto de estudante, e são duas siglas importantes, que é o CPT ou o OPT. Né? O CPT, o Curricular Practical Training, é essa quantidade de meses que todo aluno que tem um visto F1 ou J1 recebe
para fazer algum tipo de experiência profissional, experiência prática, que tem uma relação direta com aquilo que você está estudando, né? E isso pode ser feito fora do campus. Isso é feito durante o seu tempo de estudo, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um estágio nas minhas férias de verão. Você tem o direito de fazer isso, fazer um estágio em qualquer parte dos Estados Unidos, e esse tempo de estágio vai ser descontado do seu CPT, né, desse tempo que lhe é permitido. O OPT, por outro lado, o Optional Practical Training, é algo que acontece depois do fim do seu período de estudos. Então, quando você se forma ou quando você termina o seu programa de intercâmbio, você também recebe esse tempo para exercer para exercer uma função onde você coloca em prática aquilo que você estudou. Então, se você é um aluno, todo aluno né, que tem o visto de estudante nos Estados Unidos, pode fazer um OPT. Mas, isso é interessante, se você é um aluno das áreas de STEM, né, de ciências, tecnologia, engenharia, matemática, você pode fazer um OPT de até 3 anos. Isso quer dizer, depois de se formar, depois de fazer o seu programa lá de, digamos, ciência da computação, engenharia, que seja, você pode ficar nos Estados Unidos, trabalhar na sua área por 3 anos, ainda com seu visto de estudante, né? E depois o que acontece aí vai depender de você, do seu empregador e dos seus planos profissionais e planos de futuro. Vale a pena salientar que para trabalhar, você vai precisar de um documento que se chama Social Security Number, que é muito parecido com o nosso CPF, né? Um número individual, é um número que é usado para coletar informação sobre o trabalho das pessoas e sobre os impostos que elas precisam pagar. Uma diferença importante sobre o CPF e o Social Security Number é que o nosso CPF aqui no Brasil a gente usa para tudo, né? Para ir no supermercado, para receber desconto um clube de pontos do seu supermercado, você vai lá e coloca seu CPF, você dá seu CPF para as pessoas o tempo todo. Nos Estados Unidos, por outro lado, o Social Security Number é um número que você precisa guardar com muito cuidado. É um número pessoal e é um número, como é que eu posso dizer, confidencial, porque se outra pessoa tiver acesso ao seu número, o seu Social Security, pode ser usado para fraudar algum documento, para criar algum tipo de problema para você. Então, com o seu SSN, com o seu Social Security Number, precisa ser super cuidadoso. E como eu falei, é um número que você vai usar para pagar impostos. Então, gente, sobre pagar impostos nos Estados Unidos. Você precisa ter o seu SSN, o seu Social Security Number, para fazer isso, e é uma obrigação de todos os alunos internacionais nos Estados Unidos. Ao longo do tempo que você está na faculdade, trabalhando lá no campus, como o seu visto te permite, a universidade vai estar guardando informações sobre você, sobre a renda que você teve, né, a renda que você gerou com o seu trabalho, e no final do período fiscal, a universidade vai emitir um documento que é o W-2, que basicamente é um informe de rendimentos, que fala para você o quanto você recebeu e quanto de imposto já foi retido na fonte. Até o dia 15 de abril de todos os anos, e houve extensões por conta da pandemia em 2020, 2021, mas geralmente 15 de abril é o Tax Day nos Estados Unidos, o dia dos impostos nos Estados Unidos. Até esse dia você precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, e se você nunca fez isso no Brasil, prepare-se para fazer nos Estados Unidos, é a sua responsabilidade. Na minha experiência, a universidade me ajudou bastante com isso, e ofereceu um workshop para explicar direitinho como fazer. Existem softwares que te ajudam, você vai lá e coloca as suas informações básicas e meio que o software faz o cálculo para você, imprime a sua declaração e aí você manda lá para a autoridade fiscal, que é o IRS, né? Você teve experiência com isso, Rafael? No meu caso, o escritório internacional da universidade também me ajudou bastante, me lembrando principalmente da necessidade de preencher esses documentos relativos aos impostos, mas eu reconheço que essa deve ser uma prioridade de todos os estudantes, né? Lembrando que é necessário enviar esses documentos até o dia 15 de abril. São formulários, pelo que eu lembro, relativamente simples, mas sempre que você achar necessário, você pode pedir auxílio do escritório internacional. E aqui, já encaminhando para o final, a gente vai para algumas boas práticas que vocês podem adotar.
especificamente entrando em contato com o escritório internacional, porque eles têm alguns profissionais incríveis prontos para auxiliar vocês. Caso vocês estejam em dormitórios, vocês podem contar com os RAs, Resident Assistants, que são os inspetores que eu mencionei anteriormente. Eles vão ser pessoas responsáveis por auxiliar os estudantes que ficam no campus. Em caso de dúvidas, sempre perguntem. Se a pessoa não souber a resposta, ela vai te encaminhar para outra pessoa que saberá te responder. E também busque se engajar com a comunidade, participando de eventos e atividades promovidos pela universidade. Aqui, agora, partindo para os próximos eventos da Rede Education USA, a gente tem uma agenda de eventos, onde todos os eventos promovidos pelo Education USA Brasil estão concentrados. É no educationusa.org.br/agenda de eventos. Seguinte. E aqui a gente deixa o contato do Education USA Brasil, que é contato@educationusa.org. Também tem o nosso site com alguns recursos interessantes e as redes sociais para que vocês possam seguir e acompanhar também as nossas postagens. Alright. E é isso, gente. Tomara que as informações que a gente compartilhou hoje sejam úteis para você na sua preparação da sua viagem para os Estados Unidos. Boa sorte com a sua chegada. Busque informação no centro, no departamento de estudantes internacionais, né, no International Student Center. Realmente, você são as pessoas que vão poder te ajudar ao máximo quando você chegar no campus. Quaisquer dúvidas, entre em contato com a Education USA. A gente tem mais de 40 escritórios espalhados pelo Brasil e a gente vai ter o prazer de responder a sua pergunta e te ajudar com a sua preparação, ou para mandar sua candidatura, ou para ir para os Estados Unidos depois de ter feito uma boa candidatura. Obrigado e até a próxima. Até!